A gente vai dar continuidade hoje no nosso estudo das leis e princípios. Então, a gente está no último bimestre, então a gente já é o sexto e último bimestre do ano, onde nós estudamos no bimestre anterior a lei da aproximação espiritual, que é regida pelo princípio da divindade essencial, que é o nosso objeto de estudo desse bimestre. Então, a gente vai ler o segundo texto hoje. Não sei se vai dar para a gente completar, mas eu acredito que a gente vai conseguir ao longo desse bimestre, apesar de ser o bimestre mais cheio por conta das festividades de final de ano. Eu acredito que a gente vai conseguir completar o nosso segundo ano de estudos. É um segundo ano de três, então aí o ano que vem a gente inicia uma nova fase bem legal, bem impactante, eu acho, no nosso processo de autodesenvolvimento. Todas são, né? Mas o ano que vem trata sobre realmente as leis e princípios do ponto de vista de algumas ilusões e glamoures, como o mestre tibetano chama, que a gente tem. Então, realmente traz uma expansão de consciência para a gente. Então, vamos lá. Contemplação e irradiação. Contemplação. Na apostila final deste segundo ano, veremos o que pode ser chamado de pontos opostos no processo de meditação. A contemplação, que ocorre em seu elevado pico interno, e a irradiação ou expressão, que é o seu resultado no campo externo. Então, quando a gente atinge um estado contemplativo, é um estado interno, né? A gente eleva a nossa consciência a níveis mais amplos, inspirada pela alma, e aí então, só então é o momento ideal para a irradiação, que daí a gente faz, né, a irradiação ao mundo externo. Mas o ideal é sempre que a gente atinja esse estado primeiro de contemplação para uma posterior irradiação. Senão aquilo que a gente vai irradiar, se não for mais elevado, não vai fazer tanta diferença ou criar tanto impacto na vida das outras pessoas e a gente como grupo na vida da humanidade. Os vários tipos de meditação foram abordados no primeiro ano. Então a gente viu meditação receptiva, meditação contemplativa, também de radiação. A gente viu a importância da concentração. A gente viu várias etapas do processo meditativo no primeiro ano. Mas a contemplação foi deixada para agora, pois é uma etapa da meditação que não é facilmente alcançada. E é também um assunto difícil de examinar por diversas razões. A dificuldade fundamental consiste em colocar em palavras uma consciência interna, que está, pela própria natureza, além dos estados de consciência normais e geralmente conhecidos. Todos os que alcançaram um estado de contemplação enfatizaram a sua inefabilidade, ou seja, é infalível, é muito fácil de reconhecer quando a gente realmente se aproxima desse estado de contemplação, que é um estado alterado de consciência da alma, da mente, um estado alterado de consciência quando influenciada pela alma. Essa é uma característica de todos os estados místicos, de acordo com o psicólogo William James, cujo livro A Variedade de Experiências Religiosas, embora publicado em 1902, ainda é valioso como um estudo objetivo, não tendencioso e empático sobre o assunto. Esse livro é realmente muito bom. Eu acredito que eu deva tê-lo em PDF. Se eu tiver, eu compartilho depois no grupo, senão a gente tenta buscá-lo, porque ele conta várias experiências religiosas e místicas. Para gente que estuda o tema da meditação, é muito legal, porque ele estuda e ele coloca essas ideias à base da psicologia. Então é muito interessante mesmo, não fica uma coisa só mística ou muito vaga. A contemplação foi
extensivamente tratada por Evelyn Underhill em seu livro Misticismo. Embora também publicado mais de 100 anos atrás, é outro livro muito valioso para o estudante do assunto. Esse eu ainda não li. Vou ver se eu consigo buscar para a gente. Tanto por causa de sua riqueza de citações dos escritos de místicos, quanto pela penetrante análise e discussão da autora sobre o assunto. Aqui estão alguns de seus comentários mais significativos. Então, a Evelyn diz assim: a contemplação não é, como a meditação, um estado simples, governado por um só conjunto de condições psíquicas. É um nome geral para um amplo grupo de estudos, parcialmente governados, como todas as outras formas de atividade mística, pelo temperamento do sujeito, e acompanhados por estados emocionais que variam da extrema quietude ou paz de uma vida sem nada, até o amor arrebatador e ativo, no qual o pensamento se torna canção. Alguns tipos de contemplação estão inextricavelmente entrelaçados com os fenômenos de visão intelectual e de vozes internas. Em outros, encontramos o que parece ser um desenvolvimento da quietude, um estado que o sujeito descreve como uma absorção do nada, uma escuridão, não no sentido ruim, né? No sentido de penetrar mesmo num outro lugar. Às vezes, o contemplativo nos diz que passa através dessa escuridão para a luz, e às vezes lhe parece que permanece para sempre na escuridão beneficente. Então, esse pequeno trecho mostra para a gente aquilo que o Assagioli falava, que a contemplação é um estado diferenciado de consciência. Por isso que não é tão simples de alcançar. Requer um pouco mais de treino, requer algumas ferramentas que a gente vem falando ao longo do tempo, como a desidentificação, por exemplo. Se a gente estiver ainda identificado em um grau bastante elevado com nossas sensações, emoções e pensamentos, a gente não vai chegar nesse estado contemplativo. A gente precisa primeiro fazer todo esse trabalho de desidentificação para que a gente vá penetrando mesmo nesse estado que é um estado de bastante influência com a alma. E aí me chamou a atenção, né, quando ela fala sobre esses estados de visão intelectual ou vozes internas, isso claramente é quando o indivíduo consegue acessar, em alguma medida que seja, a sua própria alma, a intuição verdadeira, que, se a gente for falar em termos esotéricos, vem do plano búdico, ou seja, um plano que é acima da mente. Então, também é muito interessante ele falar desse, né, passa desse estado de escuridão, que não é uma escuridão ruim, é uma escuridão beneficente, para a luz. Então, é nesse ponto realmente que ele está nesse estado contemplativo, ele aprofunda ainda mais esse estado e aí, em alguma medida, acessa a sua alma, né? O seu nível búdico, intuitivo. Então, é algo realmente que não é simples, que requer treino, mas que sim é possível para todos nós que meditamos. E à medida que a gente vai estudando, a gente vai começando a se familiarizar com esses processos, né? Para a gente ir identificando na nossa meditação diária, porque a nossa meditação grupal, ela tem uma característica que é o serviço, né? A gente estuda para ter embasamento e medita para criar formas de pensamento, para, junto com outros grupos, irradiar e construir uma nova cultura e civilização. Mas é muito então na nossa meditação grupal, como a ênfase dela é mais o serviço, talvez a gente não tenha tanto tempo ou consiga se aprofundar para esses estados. Então, é muito importante na nossa meditação diária a gente ter todo esse embasamento teórico para tentar perceber em que ponto que a gente está, né? Em que medida que a gente está conseguindo acessar outros níveis de consciência, não porque seja uma competição, nada disso, mas é porque eles fazem parte
da nossa constituição interna. É importante a gente saber que a gente tem outros pontos de consciência a serem explorados, além daqueles que a gente usualmente utiliza no dia a dia. Tudo bem até aqui? Algum comentário? Alguma dúvida? Alguma experiência a ser compartilhada? Então, vamos seguir mais um pedacinho do livro da Evelyn Underhill. Nessa confusão de experiências pessoais, torna-se necessário adotar alguma base de classificação, alguma regra pela qual distinguir a verdadeira contemplação de outros estados introvertidos. Então, assim, não é todo dia que a gente vai atingir essa contemplação, mas se a gente consegue estabelecer algumas bases, é mais fácil para a gente perceber e reconhecer. Tal base não é fácil de encontrar. Penso, entretanto, que há duas marcas de condição real. Olha só que interessante. A, a totalidade, e B, a auto-união. Então, podemos usar seguramente em nossa tentativa de determinar seu caráter. Vamos ver o que ela define como totalidade e o que ela define como auto-união. Então, a totalidade. Quaisquer que sejam os termos que ele empregue para descrevê-la, por mais fantasiosas ou confusas que sejam suas percepções, a experiência do místico na contemplação é a experiência do todo. É, na verdade, o absoluto que lhe é revelado, não como uma meditação ou visão, um símbolo ou aspecto parcial dele. Então, é essa sensação que a gente tem de unidade, que a gente realmente atravessou um portal, não para não ser tão místico, no sentido de eu saio dessa minha consciência que governa o meu mundo de pensamentos, de emoções, de sensações do dia a dia, para o reconhecimento, mesmo que momentâneo, de uma vida total e que eu pertenço a essa totalidade. A mesma substância que forma toda a outra vida manifestada é a mesma que forma a minha vida. Então tem essa percepção de totalidade que é obviamente inspirada porque essa é a realidade da alma. Né? Os indianos costumam dizer que o maior pecado de todos é a heresia da separatividade. Então, a maior causa de sofrimento humano é que a gente ainda se enxerga na ilusão da separatividade. A gente ainda não reconhece a realidade que é a totalidade, porque a nossa consciência está ainda ancorada no nosso cérebro, que é físico e enxerga tudo separado. Esse corpo tem necessidades que também, se eu não cuidar dele, ninguém vai cuidar, né? Então também tem um motivo para ser assim, mas à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai permitindo que a nossa consciência alcance outras perspectivas. E então, a autounião. B. Essa realidade revelada é apreendida por meio da participação, não por meio da observação. A receptividade passiva da quietude se desenvolve aqui numa autodoação ativa e extrovertida, um dar e receber, uma osmose divina. Se estabelece entre a vida finita e a infinita. Então aqui é muito aquilo que o Assagioli falava antes, e que é o tema do nosso estudo desse texto, que é contemplação e irradiação, ou a própria cruz, né? A contemplação significa esse estado interno de totalidade, essa percepção do todo, e essa auto-união pode ser chamada, como a Sagioli chamou, de irradiação. Que aí então eu tenho uma participação ativa, não só contemplativa, mas ativa em toda essa vida planetária, universal, como a gente quiser chamar. E o psicólogo francês Henri Delacroix também deu uma boa descrição sobre contemplação. Ele diz: A. Ela produz uma condição geral de indiferença, é uma palavra importante, não é uma indiferença no sentido negativo, né?
É uma indiferença desidentificada. Por isso traz liberdade e paz. Uma elevação acima do mundo. Um senso de beatitude. O sujeito deixa de perceber-se na multiplicidade e divisão da sua consciência geral. Ele se eleva acima de si mesmo. Uma alma mais profunda e mais pura substitui o eu normal. Então, ele alcança mesmo aquilo que eu falava, um estado além da consciência focada no cérebro, e no emocional e no mental. Nesse estado, em que desaparece a consciência do eu e a consciência do mundo, porque atinge uma unidade, o místico está consciente de estar em relação imediata com o próprio Deus, aquilo que também a Evelyn falava, né? De uma postura ativa, de participar na divindade. Então não é só a contemplação, né? Ele participa, ele se reconhece como um agente dentro desse corpo divino. A contemplação instaura um método de ser e conhecer. Além do mais, essas duas coisas tendem a se tornar uma no alto. O místico tem mais e mais a impressão de ser aquilo que ele conhece, né? Então, aquilo que a gente, em teoria, está falando aqui, mas é uma percepção de ser isso e de conhecer aquilo que ele é, porque ele vai realmente tendo a experiência, né? É muito bonita a maneira como o Henri também descreve aqui para gente. Vou ler mais um pedacinho. Acho que não vai dar para a gente terminar hoje, mas não tem problema. Ou talvez dê, vamos ver. Mas essas descrições, embora valiosas, não cobrem todo o assunto. Elas lidam com a contemplação mística. Há outras formas de contemplação, que estão fora do caráter especificamente religioso, atribuído ao misticismo em seu sentido mais definido e aceito. Olha que interessante, a contemplação tem um caráter estético. A contemplação da beleza, a contemplação da realidade, tal como manifesta aqui, né? Ou imanente no mundo visível, ou ainda um caráter poético, a contemplação da ordem cósmica, do fluxo da vida universal. Então, a contemplação, ela tem um sentido mais profundo quando a gente atinge em meditação, em oração, esses outros níveis, mas também é possível que a gente atinja um estado de contemplação admirando uma obra de arte, por exemplo, ou numa profunda reflexão sobre a vida, né? Sobre a ordem cósmica, o fluxo dinâmico, poética, por exemplo, como o Assagioli diz aqui. Agora, procuraremos relacionar a contemplação com outros estágios de ação interna, descritos anteriormente em nosso estudo. A contemplação pode seguir, embora nem sempre siga, a fase da meditação reflexiva. Vou explicar melhor. Às vezes ela ocorre espontaneamente e pode-se dizer quase inevitavelmente, mas, mais frequentemente, ela é o resultado de uma ação deliberada do meditador, um ato da sua vontade. Ele para e abandona a atividade mental, o pensar, e volta a sua atenção, o holofote da mente, para cima, para o reino da pura e clara percepção. Num estágio mais adiante, toda a sua consciência, então, é elevada, porque ele colocou o foco nisso, então a consciência vai junto, né? Onde estiver sua mente, ali você estará. Perdão. Num estágio mais adiante, toda a sua consciência é elevada. E ele é capaz de habitar, por um tempo mais ou menos curto, naquele nível superior de realidade, de ser. É um estado de silêncio profundo, mas positivo, né? Ativo, não receptivo apenas. Uma condição de quieta tensão interna. Nesse estado, ele pode então receber luz e energia, praticar o mais elevado tipo de meditação receptiva.
foi chamado de fonte de inspiração e iluminação. É uma captação da fonte da energia espiritual, um recarregar, um tempo de crescimento interno. Então, aqui, na verdade, o que que o Assagioli quer trazer para a gente? Ele quer trazer para a gente, como todo estudo esotérico ou ocultista pretende, né? A gente diz que o estudo, existem dois caminhos espirituais que são complementares. O caminho do coração, que é o caminho místico, ou o caminho da cabeça, que é o caminho ocultista. Essas experiências místicas descritas anteriormente pela Evelyn, pelo Henri, em geral, elas são apenas citadas como experiências. Então, é uma experiência mística, de um mergulho, né? Não existe o relato dessa experiência, como foi trazido, mas não existe o ensinar a alcançar. E, na verdade, o estudo esotérico ou ocultista tem como premissa ensinar a alcançar esses estados. Então, o que que o Sagioli está dizendo aqui? Que quando a gente está na nossa meditação reflexiva, quando a gente está, por exemplo, né, na nossa meditação de quinta-feira, a gente tem uma etapa reflexiva, que a gente reflete sobre a lei ou o princípio do bimestre. Então, bimestre passado refletimos sobre a lei da aproximação espiritual. Nesse mês refletiremos, né, nesse bimestre refletiremos sobre o princípio da divindade essencial. Por exemplo, é importante na quinta-feira, antes da nossa meditação, a gente reler esse texto e o anterior, por exemplo, para a gente ter mais essa substância na nossa mente, né? Refletir essa etapa da meditação reflexiva, o que que ela faz? Ela vai utilizar a substância mental, mente concreta ainda, mas com objeto de estudo espiritual. Então a gente já vai utilizando a mente concreta, mas já elevando para os níveis mais sutis da mente, onde a alma habita, a mente abstrata. E aí, então, após esse período de atividade mental, a gente utiliza a força da vontade para elevar a nossa consciência ainda mais alto. Então, percebe esse movimento instrutivo, né, direcionado, passo a passo, ele vai facilitar com que a gente atinja uma experiência mística, porque a gente está direcionando a nossa atenção, consciência através da vontade para penetrar nesses níveis que a gente alcança na contemplação, na experiência mística. Então a gente tem um passo a passo de como reproduzir, em alguma medida que seja, essas experiências místicas que muitas vezes não acontecem num momento especial, ou diferente, ou de êxtase. E o que que acontece por conta disso? Como não existe uma descrição de como alcançar novamente esse estado, muitas vezes surge a superstição, porque o indivíduo começa a achar que ele alcançou aquele nível de consciência porque era uma sexta-feira santa, porque ele estava usando uma roupa tal, ou porque ele estava num lugar sagrado. E aí, o que que acontece? A gente vai tirando a consciência da experiência interna e vai atribuindo a algum fator externo com a ânsia e a expectativa de reproduzi-lo. Então, o ensinamento, ele tem esse objetivo de instrumentalizar o caminho, tá? Então, é o que o Assagioli estava explicando aqui para a gente. Então, a gente tem a meditação reflexiva, eleva, né, por um ato de vontade, a gente volta a atenção para cima nesse reino da clara percepção, e aí então a gente consegue, em alguma medida, ter aquela percepção da realidade do ser, um silêncio profundo, mas que é um silêncio sustentado, que é a contemplação, né? E aí muitas vezes a gente recebe essa luz e energia, né? Porque a gente foi sustentando esse contato. Aí, quando a gente recebe essa luz e energia, a gente está pronto também para irradiá-la, para se perceber. Mas agora a gente está falando só da contemplação. Mas para se perceber nesse estado presente, vivo, integrado com toda essa dinâmica divina da vida espiritual de fato. Aí então vai ser para a gente então uma fonte de inspiração, um
um recarregar, um tempo de crescimento interno, porque a gente, em alguma medida, realmente bebeu dessa fonte da juventude, que foi tão buscada, né, durante a Idade Média, principalmente, né? Então, a fonte da juventude, a gente sabe que o cálice sagrado ou graal é a própria expressão do centro cardíaco. Então, alguns termos, né, a transformação do chumbo em ouro dos alquimistas é justamente essa transformação da nossa consciência da personalidade para a alma. Então, são muitos termos que a gente cresceu ouvindo, a gente vai fazendo uma analogia aqui com o desenvolvimento espiritual. Então, só para a gente finalizar o nosso textinho de hoje, das descrições precedentes, dois fatos básicos emergem. Então, como se fosse uma síntese do nosso texto de hoje. Um, a verdadeira contemplação não é uma condição passiva e sonhadora, como muitas vezes foi considerada, mas ao contrário, um estado de percepção aumentada, de clara consciência, que pode então ser induzido e mantido através da vontade. Então, que é isso que o ensinamento esotérico procura fazer, né? Ensinar o passo a passo para que a gente possa, através de uma disciplina, de um ritmo, de uma constância, ir não apenas tendo experiências esporádicas, mas construindo um estado e um caminho onde a nossa consciência possa realmente acessar esses lugares, né? Essa é a própria construção do Antacarana. Né? O Antacarana construído permite que a nossa consciência transite dos níveis materiais na nossa vida do dia a dia para os níveis transpessoais nos nossos momentos de quietude, de introspecção. E o segundo, que confere uma percepção consciente e direta da universalidade. Então, a gente realmente se reconhece como uma parte ativa e atuante, como qualquer outra da grande vida planetária e universal. Então, não tem nada que seja maior ou menor do que a gente, não tem nada que seja diferente da nossa própria natureza no mundo manifestado. Muito bonito, né? O nosso texto de hoje. Muito inspirador. Como é que vocês estão? O que que fica presente? Tem alguma dúvida? Tem alguma experiência a compartilhar? Tem algum questionamento? Não? Alguém já vivenciou em alguma medida alguma experiência de contemplação, como o texto descreve, que parece que a gente está realmente num outro estágio de consciência, parece que a gente está mergulhado nessa vida? Eu já tive algumas experiências assim. Alguém mais teve? Pena que é muito rápido, né? É muito bonito, né, Paulinho, esse texto, Lindo. realmente. É, e a gente faz pouco nessa contemplação, né? É bem legal. A gente devia explorar mais, né? É. Mas você vê, né, Mar? É igual ele mesmo fala, né? A gente não falou nisso no primeiro ano, quase, só citou um pouquinho. A gente está falando no segundo ano. Então, né, realmente atinge. Porque se você fala sobre contemplação no início, fica muito distante da realidade, né? Se a pessoa não tem uma prática meditativa, devocional constante, fica muito abstrato. Quando a gente já tem uma certa constância, uma certa frequência, uma aspiração, uma tônica de serviço, aí a gente vai, né, tendo mais experiências que a gente fala, nossa, parece que eu já tive isso alguma vez. Parece que com aquilo que eu senti uma vez. E aí, então, a gente vai conseguindo que fique não só uma experiência mística ou esporádica, como eu dizia, mas que sim, seja algo que a gente pode construir, né? Por isso é importante a nossa meditação diária, pessoal. Claro que é importante o nosso serviço aqui, porque a gente está estudando, a gente está trabalhando por uma nova cultura. Mas certas experiências a gente só adquire na nossa prática individual diária.
Muito bem. Vamos parar aqui.